Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um negocinho aqui. Aleluia. Peraí. Deu uma melhorada. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo. Cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentando também com boa noite. Estamos aí nesta segunda-feira, dia 25 de maio, exatamente às 19h04 desta noite de segunda-feira, que Deus nos proporcionou. Tivemos uma segunda-feira abençoada por Deus, desde manhã, nos primeiros segundos que nós levantamos da nossa cama e podendo assim viver esse dia que fez o Senhor, como diz o salmista, no Salmo 118, verso de número 24. Esse é o dia que fez o Senhor, e regozijemo-nos nele e alegremo-nos nele. Né? Então, nós estamos aqui e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Né? E grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso que nós estamos aí alegres. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louva a Deus pelo dia que tivemos, o final de semana que tivemos, né? Tivemos um final de semana abençoado. Tivemos um final de semana abençoado aqui na nossa igreja Adebrás, em Itapirapuã Paulista, em comemoração aos 30 anos de existência, de aniversário do grupo Ciclo de Oração Getsemane, daqui da nossa igreja local Adebrás, Itapirapuã Paulista. Foi uma bênção, tanto no sábado, quanto também no domingo. Né? Nós pudemos adorar o Senhor, pudemos glorificar o teu santo nome, pudemos se alegrar, pudemos ser alimentado da palavra do Senhor, tanto no sábado quanto no domingo, pela nossa querida irmã missionária Salete, que vem lá de Paranavaí, a nossa querida irmã Salete. Foi uma bênção, não conhecíamos ela, né? E foi uma bênção e foi uma alegria para o nosso coração em conhecê-la. Louva a Deus, porque Deus ele se fez presente na casa, como ele sempre se faz. E ele derramou das tuas bênçãos sobre a igreja nesse final de semana. Ainda que no domingo, no dia de ontem, domingo, na encerração, nós tivemos um culto sem energia elétrica, né, porque acabou bem no início do culto, acabou a energia, mas nada impediu de nós adorarmos ao Senhor. Eu acho que se tivesse energia no dia de ontem, não teria sido uma bênção como foi sem energia elétrica. Né? Deus sabe, é sabedor de todas as coisas, nós adoramos a Ele e sentimos a Tua presença e se alimentamos da Tua palavra. Deus abençoe nosso querido irmão Wilson, diácono irmão Wilson, ali da sede Apiaí. Deus abençoe o senhor, toda a sua família, nossa irmã Jusilene. Deus abençoe a nossa irmã Araci Almeida, também da nossa sede em Apiaí. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Eu estava aqui cortando o cabelo de um irmão que veio lá de Ribeirão da Várzea. E aí subi para casa
E vem ao meu coração de nós gravarmos aqui uma pequena live para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês essa palavra, mas também antes agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Wilson, que esteve aqui com a nossa irmã Jusilene, a sua esposa, aqui no sábado conosco. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelas vossas vidas. Agradeço a Deus pela vida do nosso querido pastor, o presidente Edwin, juntamente com a pastora Priscila, que também estiveram aqui presente conosco no sábado. Agradeço também a nossa irmã Araci, que sempre está nos acompanhando, né, irmã Araci, pela rede social, não perde um culto. Deus venha continuar abençoando as vossas vidas de uma forma muito especial. Estou aqui desfolhando a Bíblia, irmãos, porque é uma Bíblia nova que está aqui. Eu deixei a minha lá na igreja, que eu não peguei. Estou aqui com uma Bíblia nova, assim, modo de dizer, né? Que eu só uso para estudo, né? Para estudar aqui em casa. E aquela que eu levo para a igreja, como de costume, ela a gente fica com mais facilidade de manuseá-la. É uma coisa assim que é sem explicação, né? Aí quando a gente pega uma outra Bíblia, né? Que não está ali no nosso dia a dia nos cultos, aí a gente fica meio que perdido. Mas essa Bíblia aqui eu ganhei de presente, olha que linda aqui, ó. Essa Bíblia aqui eu ganhei de presente de um diácono aqui nosso, da nossa igreja, irmão Adriano. E é uma Bíblia muito boa para estudo também. Entre elas, nós temos aí a Bíblia Pentecostal de estudo, a Bíblia Palavra-Chave de estudo também, no hebraico e no grego. São Bíblias aí que nós temos para estudar a palavra de Deus e crescer no conhecimento, né? E outros livros aí paralelos para que nós possamos aí complementar que que nós precisamos aí em relação à palavra de Deus. Não complementar ali, mas ali algumas coisas que nós precisamos se aprofundar para alcançar mais conhecimento, mais entendimento, mais conhecimento em relação à palavra de Deus. Irmãos, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, aqueles que entraram lá na live aí, e eu não mencionei seu nome, diga alguma coisa, Pai do Senhor, boa noite, tá bom? E aí eu menciono o seu nome aqui, tá? Lá no livro de Hebreus... Oi, irmão Rebeca. Lá no livro de Hebreus, faz um favor para mim. Capítulo de número 10, livro de Hebreus. No capítulo de número 10, nós vamos ler alguns versículos. É, alguns versículos aqui desse capítulo. E nós vamos aqui estar meditando nele, tá? Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo de número 37 e 38, ele vai dizer assim, ó: pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Em outras traduções vai dizer, o que há de vir virá, e não tardará. E aí no 38 vai dizer assim, mas o justo viverá pela fé.
E ele complementa dizendo: contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Ou, em outras traduções, a minha alma não tem prazer nele. E eu estava aqui pensando, irmã Araci, o quanto nós devemos perseverar na fé. E essa perseverança que nós precisamos ter na caminhada cristã, rumo à terra prometida, ou seja, a vida eterna, nós temos aflições e vivemos combates, vivemos guerras, vivemos lutas, pelejas, tantas coisas nós vivemos enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, a qual é cheia de aflições, principalmente para aqueles que seguem a Jesus e servem a Jesus. E por falar em seguir a Jesus e servir a Jesus, o homem chamado Josué, após ele assumir a liderança do povo rumo à terra prometida, quando o povo de Deus, ele se depara em plena idolatria, buscando outros deuses, Josué ele vai dizer assim, chegou um momento que Josué ele falou assim, ó, basta. Se vocês querem seguir os deuses que seus pais seguiram, segue a ele. Né? Só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, entender que o seguir a Jesus não significa que você serve a ele. Elias também falou assim, se Baal é Deus, segue-o. Agora, se Deus é o nosso Deus, serve-o. E a gente aprende que só serve a Deus aquele que obedece. Não é aquele que segue. Entendeu? Para servir, precisa obedecer. Já o seguir, já não... A gente vê que tem tantas pessoas que seguem, mas não obedecem. E voltando naquilo que eu estava falando, que no mundo nós se deparamos com tantas aflições, o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, ele vai dizer, antes de ser assunto ao céu, falando das coisas que os seus discípulos iriam enfrentar. E nesse enfrentamento eles iriam enfrentar aflições. Então Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E se Jesus ele venceu, irmãos, nós que estamos nele somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo vai falar em sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Deus abençoe nossa irmã Adriele Cláudia, ali da Vila Ito, Ribeira. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Deus abençoe nosso querido irmão Sebastião, ali de Barra Grande. A nossa irmã Cecília, sua irmã, esteve aqui com um grupo de irmãos ontem, no dia de ontem, na noite de ontem, aqui na nossa igreja. Foi uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês moram no nosso coração. Se Deus permitir, nós estaremos indo aí também na festividade de vocês, tá bom? Grande abraço.
Então, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos mais que vencedores, porque Jesus Cristo, ele venceu. E ele venceu nos trazendo redenção, nos trazendo libertação, para que nós também sejamos nele mais do que vencedor. Independente das aflições, dos combates, das lutas, dos dias ruins, maus, dias trabalhosos que nós venhamos a passar. Mas certo é que nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos. Porém, nós precisamos permanecer. Permanecer na onde? Servindo a Jesus. Seguindo ele pelo caminho, servindo a ele. Nós precisamos permanecer firme como cristãos aqui nesta terra. Como servos e servas de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir em frente e em nenhum momento recuar. Pois o escritor, ele diz, eu volto a dizer, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ele vai dizer, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a palavra-chave é: não recue. Mantenha-se firmado na rocha, que é Jesus Cristo, e mantenha olhando somente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E se assim nós fazermos dia após dia, irmãos, nós vamos vencer dia após dia e vamos chegar naquele grande dia aonde é o nosso porto desejado. Porto desejado esse quando eu falo em relação à vida espiritual ou uma vida eterna. Porque falando de porto desejado, podemos também frisar coisas terrenas, como lá no Salmo de número 107, por exemplo, o salmista, ele vai dizer ali no versículo de número 29 a 31, vou ler aqui, ele vai dizer assim, ó, versículo de número 29. Ele vai dizer assim, versículo 28. Então, em meio ao seu desespero, clamo ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta, a silenciou, e emudeceram as temíveis ondas, alegraram-se porque elas amainaram, e ele os conduziu ao porto desejado. Então, nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos desejos de conquistar, por exemplo, de se formar em uma profissão, nós temos desejo de, como a nossa irmã Valdira entrou aí agora, Deus abençoe a nossa irmã Valdira, a nossa irmã Valdira está aí lutando e tem sonhos, planos, projetos, né? Tem desejo de se aposentar para desfrutar da sua aposentadoria. A nossa irmã Valdira aqui da nossa igreja, a nossa querida irmã diaconisa, irmã Valdira, uma bênção na nossa vida. E deixa eu ler aqui.
A paz do Senhor, pastor Jefferson. Que Deus abençoe o Senhor e sua família pela dedicação à obra de Deus. Obrigado pela recepção que tivemos aí no sábado. Foi uma festa maravilhosa. Pena que não deu para ter ido ontem para o encerramento. Não, mas só de ter vindo no sábado, irmãos, foi uma alegria no nosso coração de vocês terem estado aqui com a gente, tá bom? Nós sabemos aí do compromisso de vocês na sede também. E eu que agradeço e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, recapitulando o que eu disse agora há pouco, nós temos esses planos, nós temos esses desejos de conquista, de conquistar tal coisa, de ser formado em uma profissão, fazer curso, fazer faculdade, arrumar um bom trabalho, ter um carro, ter uma boa casa, enfim, são planos, são sonhos, são projetos, são desejos nossos aqui nesta terra. Mas o principal desejo, irmãos, o principal desejo é chegar naquele grande dia e receber a coroa da vida eterna. Mas para que essa coroa ela venha a ser alcançada e recebida por cada um de nós, nós precisamos, cada um de nós precisamos, mesmo no meio dessas aflições que nós atravessamos, desses dias difíceis, trabalhosos, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, nós precisamos seguir até o final. Nós precisamos ir até o final. Porque só assim nós vamos alcançar a coroa da vida eterna. Nós vemos isso escrito no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 2, no versículo no versículo de número 10 a seguir. Aqui está com uma outra tradução, mas o versículo vai dizer assim, não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, está falando para a igreja de Esmirna, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Aí ele vai dizer assim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Nós precisamos ser fiel a Deus. No meio de tanta turbulência que nós vivemos, e eu vou melhorar, no meio de tanta corrupção em nosso meio, nesse mundo de então, nosso país, em todas as áreas que você possa imaginar, até na área eclesiástica, por que não falar isso? Mas se a gente permanecer fiel a Deus até o final, nós vamos receber a tão sonhada e desejada coroa da vida eterna. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa coroa ser recebida somente por aquele que ama a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lá na sua segunda epístola ou carta a Timóteo, no versículo de número, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. E irmãos, não é para qualquer um isso. Ainda que Jesus ele vem e chama a todos para essa salvação, mas nem todos respondem positivamente, porque eles amam mais a sua própria vida, ou seja, eles amam mais as coisas desta terra, coisas terrenas, passageiras, coisas desse mundo, do que o próprio Jesus Cristo. Entendeu?
para nós alcançarmos essa coroa da justiça, para que nós possamos alcançar a coroa da vida eterna, nós primeiramente precisamos amar. Amar verdadeiramente a Jesus. Somente o amor verdadeiro, o amor nosso para com Deus, vai nos fazer, juntamente com a fé, vai nos fazer atravessar por tudo, passar por tudo. Pode vir o que vier, mas agora eu tenho fé, como diz um louvor, né? E seguir em frente. Seguir em frente, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem pensando em desistir. Por quê? Porque você tem uma tamanha fé, um tamanho amor em Jesus Cristo, que te faz superar tantas coisas, porque você sabe que existe uma vida eterna te esperando, a qual o justo juiz, ele vai nos dar uma coroa de justiça, uma coroa de vida eterna naquele grande dia. E esse justo juiz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? A Bíblia vai falar assim que João, ele amou a Deus, ou amou ao Senhor, porque primeiramente ele nos amou. Se nós respondermos, irmãos, a Bíblia é tão linda quando o próprio Jesus Cristo, na sua terceira pessoa, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, Jesus ele vai falar assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus abençoe a nossa irmã Rose, a irmã Rô aqui da nossa igreja, segunda dirigente e regente das nossas irmãs do ciclo de oração. Mais uma vez eu parabenizo a senhora pelo trabalho de ontem, foi um trabalho muito lindo que vocês aí, com todo o grupo Getsêmen, fizeram para adorar a Deus. Deus abençoe a senhora, Deus continue te usando de uma forma muito especial, Deus abençoe o seu lar, a sua família, tá bom? Então, irmãos, preste bem atenção aqui que Deus, ele não nos amou. Jesus fala, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele amou, mesmo nós, como ser humano, não merecendo esse amor ágape, esse amor incondicional. Nós não merecíamos ele ter enviado o seu único filho para morrer em prol a cada um de nós, porque ele amou o mundo de tal maneira. Porque quantas pessoas, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo vem, principalmente o seu povo, quem que é o povo de Deus? Judeus. Os rejeitaram, ou seja, não corresponderam ao amor imenso, ao amor incondicional, ao amor ágape que Deus teve por eles, enviando seu próprio filho para poder resgatá-lo da condenação eterna. E nos dias de hoje, até nos dias de hoje, tem pessoas que não correspondem a esse amor. Como é corresponder? É amar também a Jesus. E quem ama Jesus através da fé, né? Jesus, ele fala assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Por mais que você não veja Jesus Cristo, mas pela fé, a fé nos leva a amar Ele. Por tudo aquilo que está escrito, pela sua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir a intenção do nosso coração, para dar a cada um de nós segundo as nossas obras, nossas atitudes. Ou seja, a palavra, ela nos conhece e através da palavra, através da Bíblia Sagrada, nós passamos a conhecer. A conhecer a quem? A Deus, a Jesus Cristo. A Bíblia vai falar, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. E se a gente assim fazer, irmãos, o amor que precisa ser correspondido ao amor que Ele tem por nós, irmãos, a gente vai enfrentar seja o que for. Mesmo ali, ó, rastejando, mesmo ali na dor, nós vamos adorar o Senhor, como diz aquele hino, mesmo na dor, Jó adorou. Porque sabendo
Nós que, naquele grande dia, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por final ele se levantará sobre a face desta terra. Ou seja, por tudo que nós venhamos a passar aqui, ou tudo que nós passamos e venhamos a passar aqui nessa terra, a gente vai falar assim: meu Redentor vive. Meu Redentor vive e por final ele se levantará sobre a face dessa terra. Jó, ele profetizou aquilo sobre Jesus Cristo, na sua adoração a ele, o que aconteceria com Jesus Cristo, que ele se levantou sobre a face dessa terra. E para nós, hoje, Jesus ele vai descer, ele já se levantou nessa terra, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi, subiu aos ares e prometeu moradas eternas, e se não fosse assim, ele não teria dito, como diz João 3, João 14, 3, 1, 2, 3. Ele, depois de tudo preparado, ele viria buscar a cada um de nós para que, aonde ele está, nós possamos estar com ele também. Mas agora, para todo sempre. Você entendeu aqui? Então, nós precisamos ter conosco esse pensamento, esse amor, essa fé, essa dedicação, esse empenho, essa perseverança em buscar a Deus, em continuar servindo a Deus. Como Deus falou na boca de Isaías 55, Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo, invocar enquanto ele está perto, independente da situação que nós venhamos estar atravessando. Se está sofrendo com família, se está sofrendo por falta de emprego, se está sofrendo pela corrupção no meio da política, e muitas das vezes isso reflete na sociedade mais carente, se está sofrendo perseguição por causa da vida fiel que você leva para com o seu Deus, se você está sofrendo com a esposa, se você está sofrendo com os filhos, se você está sofrendo com algum tipo de enfermidade. Mas a gente precisamos dizer, como Paulo ele disse aos Romanos, no capítulo de número 8, aonde ele diz claramente, no versículo de número 18, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não pode se comparar ou ser comparado com a glória em que nós será revelada. Em outras traduções, as aflições desse tempo presente, ele vai dizer, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória que é essa que vai ser revelada a nós? É a vida eterna. É um corpo totalmente incorruptível, imortal, que nós vamos adquirir naquele grande dia, e nós vamos ter um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vai haver mais pranto, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, porque a morte vai ser a última a ser aniquilada. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aonde está escrito isso, pastor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver claramente, a partir do versículo 46, ali 47, até o último versículo do capítulo 15, você vai ver. Jesus, o apóstolo Paulo, falando da imortalidade que nós vamos adquirir naquele grande dia. O apóstolo Paulo vai falar que nós vamos sair desse corpo corrompido para um corpo incorruptível. Entendeu? Mas para isso acontecer, nós precisamos perseverar. Deus abençoe a minha mãe, Marlene, lá de São Paulo. Deus abençoe a senhora, meu pai. Deus abençoe toda a minha família. Benção, mãe. O Rodinei, lá de
de Curitiba. Deus abençoe o senhor e toda a sua família de uma forma muito especial. Tá bom? Grande abraço, meu amigo. Para que nós possamos alcançar tudo isso que o apóstolo Paulo ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós precisamos perseverar, irmãos. Precisamos perseverar. Olha que lindo aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que vai dizer. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, ou corruptível herdar aquilo que é incorruptível. Eis que vos declaro um ministério. Nem todos adormeceremos, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados. Imagina só, se Jesus volta hoje. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá sobre a face dessa terra. Mas se ele resolve voltar hoje e nós estamos firmados nele, vivendo ele piamente, perseverando nele, irmãos, nós não vamos experimentar a morte, nós vamos tão somente ser transformados. Olha que maravilha. É uma promessa. E promessa esta é real. É uma realidade. Até porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer. Cabe a cada um de nós esperarmos, mas esperarmos como? Perseverando na fé, para que nós possamos alcançar esse dia. Ele vai continuar aqui, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Aí ele vai dizer, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Olha que palavra. Que nós possamos permanecer firmes e que absolutamente nada venha nos abalar. Nós precisamos se dedicar, ele vai dizer, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Ou seja, nada é em vão. Mas precisamos permanecer firmes, absolutamente que nada venha nos abalar. Quando nós olhamos para o Salmo de número 125, olha o que a fé faz. Olha o que a confiança faz em Deus. O salmista vai dizer assim, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E só vai permanecer para sempre se você confiar no Senhor, se você permanecer perseverando com a sua fé em Deus, se você não se deixar ser levado por essas coisas do tempo presente. Olha que interessante. Lá no livro, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, o apóstolo João, ele vai dizer assim no versículo de número 15. Olha que lindo. Não ameis o mundo, nem o que
nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há do mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, não é? Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, né? O mundo passa, e toda a sua concupiscência, em outras traduções, ele vai dizer, entretanto, ou mais, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual a vontade de Deus para com a nossa vida? A vontade de Deus é que nós venhamos a permanecer nele, servindo a ele, perseverando na fé, batalhando pela fé a qual uma vez foi dada aos santos, como Judas, a carta de Judas disse. Deus abençoe a nossa irmã Andréia Ceribelo, Deus abençoe a senhora e toda a sua família, tá bom? E para finalizar aqui, no livro que nós começamos a ler, o escritor dos Hebreus ele vai dizer: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. O que ele prometeu para nós? Moradas eternas, né? E outras coisas mais. Aí ele vai dizer, pois dentro de pouco tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Quem vai vir? Jesus Cristo. E as suas grandes promessas, seus grandes acontecimentos que vai acontecer naquele grande dia. O que há de vir, virá e não tardará. Jesus, ele breve vem. Certamente ele vem. Só que aí o escritor vai dizer, e nós finalizamos aqui, mas o justo viverá pela fé. O justo, irmãos, nós estamos cercados de tantas pessoas injustas, irmãos, sempre houve, mas a cada dia que vai passando, a situação vai piorando. Muitas pessoas vão se entregando na imundícia da sua própria carne. Tanto que a Bíblia vai falar, aquele que é sujo, se suje mais ainda. Mas aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Então, ele está dizendo aqui, ó, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Tenha fé. Não deixe a sua fé morrer, irmãos. Não deixe a sua fé ser abalada. Mas, pastor, está difícil a situação, está complicado a situação. Eu não sei se eu vou aguentar mais. Você vai aguentar. Porque a própria palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que Deus ele não permitiu que viesse uma prova sobre nós, a qual nós não poderíamos suportar. E olha que ele vai dizer mais, e com ela ainda ele dá o escape. Ou seja, lembra quantas das vezes você pensou em parar, em desistir? Porque você dizia, não aguento mais, cheguei no meu limite. Aí Jesus ia lá, te dava um escape, Jesus ia lá, trazia um refrigério, Jesus ia lá, trazia um renovo, um ânimo, através do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Jesus ia lá e trazia uma palavra. Só que a gente precisa entender isso. Precisamos perseverar na fé. A parábola de Jesus da viúva e do juiz iníquo mostra claramente que aquela mulher, aquela viúva, ela não parou de importunar aquele injusto juiz até que ele viesse julgar a sua causa. E de tanta importunação, irmãos, ele foi lá e falou assim, deixa eu julgar logo essa causa, a fim de que ela não venha me importunar mais. E a Bíblia vai falar, e Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam a ele de dia e de noite, ou seja, persevera de dia e de noite.
Não cansa de pedir, não cansa de orar, não cansa de buscar. Deus não vai ajudar, Deus não vai fazer justiça, Deus não vai estender as mãos, Deus não vai socorrer, Deus não vai dar livramento, Deus não vai dar cura, Deus não vai abrir as portas, Deus não vai trazer libertação, Deus não vai trazer salvação. E ele encerra dizendo aqui: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a face da terra, achará fé na terra? Ou seja, porque muitos abandonarão a fé, muitos recuarão, muitos desistirão, muitos se apostatarão, irmãos. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. Salomão, certa feita, disse: é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Vai até o fim. Que nós possamos ir até o fim. Não para no meio do caminho. Vai até o final. Rastejando, que seja rastejando, vai até o final. Para que eu, para que você, para que nós, cada um de nós, possamos alcançar a vida eterna. Porque se nós recuarmos, irmãos, tudo que você já enfrentou até aqui vai ser em vão? Será que tudo que você enfrentou até aqui vai ser em vão? Vai ter que ser jogado na lata do lixo? Porque uma vez salvo, sempre salvo, não existe isso na Bíblia. Ainda que tem algumas denominações que pregam isso, a pessoa que é salva, ela sempre será salva. Não, não. A gente tem que porfiar por entrar no céu, para entrar no céu dia após dia, lutar para que isso aconteça. Lute pela sua salvação. Persevere pela sua salvação. Se você está fraco, se você está desanimado, eu quero orar por você nesta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe a nossa querida diaconisa, irmã Sabrina, também é uma das integrantes do grupo Ciclo de Oração Getsemane. Deus abençoe a irmã Sabrina, a irmã Valdira, a irmã Rô, são integrantes aí do nosso grupo Getsemane que sempre estão aí lutando em prol à igreja, em prol à obra do Senhor, em prol ao ciclo de oração dessa localidade aqui na nossa querida igreja Adebras em Itaperapão Paulista. Vamos orar? Vamos orar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar? Irmãos, antes de orar, quarta-feira, se Deus permitir, nós teremos aqui nosso culto de ensino na nossa igreja de Brás em Itaperapão Paulista, cujo pastor local é esse que nos fala. Nosso pastor presidente é o nosso querido pastor Edwin Amaral e a pastora Priscila. Eles estiveram aqui no sábado, foi uma bênção recebê-los aqui. Tá bom? Então, toda quarta-feira é culto de ensino. Venha para a casa do Senhor, vocês que são daqui, da nossa igreja, da nossa região, aqueles que não são da nossa igreja, mas são simpatizantes com a nossa igreja. Venha adorar a Deus com a gente, venha aprender a palavra de Deus, a gente precisa conhecê-lo, conhecer a palavra, conhecer a Deus, buscar ter intimidade com Ele. Venha para a Debras, em Itaperapão Paulista, tá bom? É uma igreja que ama, é uma igreja simples, uma igreja humilde, mas cheio de amor, né, e de verdade, tá bom? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará, tá? E segue aí nosso culto final de semana,
sábado e domingo, a partir das 19 horas, quarta-feira, das 19 horas até as 19h30, oração, das 19h30 a seguir, culto de ensino, e sábado e domingo, a partir das 19 horas, teremos todos os cultos, como sempre, teremos transmissão. Quando não houver problema com energia, como foi o acontecido de ontem, tá bom? Mas sempre quando nós podemos, nós fazemos as nossas lives a fim de alcançar as pessoas que moram em outras regiões, até mesmo da nossa cidade, que não têm condições de estar indo numa igreja pessoalmente, presencialmente, por causa de dificuldades na área da saúde, enfim, tá bom? Então, as nossas lives nós fazemos com esse objetivo, para ajudar os irmãos que necessitam, tá bom? E que são apaixonados aí por Deus, pela palavra de Deus, que amam a Deus. Então, eu não meço esforços para estar fazendo as nossas lives aqui, tá bom? Claro que a gente ainda precisa de uma melhoria na nossa mídia, mas nós somos uma igreja pequena, uma igreja local, nós não temos tanto recurso para para ter uma mídia melhor, né? Uma mídia aí 100%, como grandes sedes têm aí, né? O desejo é enorme, meu desejo, nossa, é tremendo, eu tenho esse desejo no meu coração, mas a gente não tem condições. Quem sabe um dia nós orando, né? Se unindo aí, quem sabe Deus toca no coração de um empresário aí que muitas das vezes nos assiste, nos acompanha, tem simpatia aqui com a nossa igreja, quem sabe toca e fala assim, pastor, eu dou a mídia completa para a igreja de vocês aí, né? Oxe, isso daí pode acontecer pela fé, pode acontecer como muitas coisas aconteceu aqui nesta igreja pela fé, né? Mas a fé sem a obra é morta, né? Tem que ter a fé juntamente com a obra, tá bom? Vamos orar nesse sentido. A nossa irmã se disse, pastor Edwin, logo estará morando em Apinha. Eu fiquei sabendo que ele parece que já arrumou uma casa, né? Que bênção, graças a Deus, né? Fica mais fácil, mais próximo da sede aí e das demais congregações. Eu creio que essa obra vai ser alavancada por Deus através do novo pastor presidente e todos aqueles que estiverem ali unidos em um só pensamento, querendo o bem do nosso campo da obra de Deus. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus para o nosso campo também. Pai eterno e bondoso Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome neste exato momento, te agradecendo por tudo que foi dito aqui através da tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, nos ajude a perseverar na fé, nos ajude a não recuar jamais, mas sempre seguindo em frente, independente da situação, meu Pai, para que nós possamos, naquele grande dia, alcançar a coroa da vida eterna, nós possamos alcançar, Senhor, a glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por estas vidas que aqui estão presentes. Eu peço para que o Senhor venha alcançá-los, meu Deus, alcançar o lar, a família, que o Senhor possa levar, Senhor, renovo, que o Senhor possa levar saúde, que o Senhor possa levar livramento, que o Senhor possa levar, Senhor, libertação, que o Senhor possa levar cura, que o Senhor possa levar transformação, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa levar a tua presença, a tua paz, que excede todo entendimento, essa pessoa, Senhor, esse homem ou essa mulher que está, Senhor, dentro do seu lar, que não tem tido sossego, não tem tido paz. Meu Deus, repreenda toda perturbação. Em nome de Jesus Cristo, faça cair por terra, Senhor. Tira, Senhor, toda perturbação, meu Pai, que muitas das vezes Satanás que envia, Senhor, para tirar a paz dos teus filhos, das tuas filhas, mas que nesta noite caia por terra toda a obra de Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, que tem, Senhor, tirado a paz dos teus servos, tem, Senhor, tentado destruir, Senhor, a família dos teus servos. Meu Pai, encha, Senhor, a casa, o lar de cada um da tua presença, da tua paz que excede todo entendimento, abençoando os teus filhos, as tuas filhas, em todas as áreas das suas vidas. É o que nós te pedimos, abençoa o nosso campo, abençoa o nosso pastor presidente, Edwin, e a pastora Priscila, Senhor, que encontrou
uma casa já, Senhor, e agora, Senhor, vai estar, Senhor, logo, logo se mudando, Senhor, para Piaí, que o Senhor possa ajudá-lo, Senhor, que o Senhor possa colocar pessoas, meu Pai, ao seu lado, ao seu redor, que falem, Senhor, a língua do céu, para poder se unir, Senhor, para trazer melhoria, Senhor, para a tua obra através desse campo, para que o teu nome venha ser glorificado, almas venham ser alcançadas e o teu nome sendo glorificado dia após dia. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Nos dê uma noite reparadora de sono, em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Este é Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima live, se assim Deus permitir. Um grande abraço, a paz do Senhor.